Tá, a campanha intitulada Ano Novo, Vida Nova. Virou o ano, virou a minha vida. Escute cuidadosamente. Ano Novo é uma data. Vida Nova é atitude. Não se iluda que você terá vida nova porque o ano é novo. O ano é novo, mas a vida nova vai depender de novas atitudes, novas ações e novas reações. Esta campanha é uma revelação que o Eterno nos deu. São 12 unções que estão acontecendo no decorrer da campanha. Cada dia nós estamos orando pelo mês correspondente. Ontem foi oração pelo mês de fevereiro, hoje será oração pelo mês de março. Quem aqui faz aniversário no mês de março? Tem alguém? Está aqui, ó. 3 pessoas aqui, 4, meu Deus do céu. Tá, e o tema é o ano do extraordinário. E de fato nós acreditamos que Deus, Ele realiza o extraordinário na vida da pessoa que tem a coragem de sair do ordinário. A pessoa que ousa sair do trivial. Você só irá para o próximo nível. Você só vai vivenciar o extraordinário de Deus na sua vida se a sua fé sair daquilo que é o comum, daquilo que é o trivial. Eu acredito que o extraordinário acontece na vida de quem ousa. Deus só usa quem ousa. Deus só opera na vida da pessoa que é ousada. Se você está estacionado, se você está confortável numa qualidade de vida, então você jamais vai para o próximo nível. Você precisa sair da zona de conforto. É o que nós temos falado aqui. O seu sucesso está te esperando fora da sua zona de conforto. Você pode dizer isso para quem está aí próximo a você. Diga: o seu sucesso está te esperando fora da sua zona de conforto. Amém? Tá, deixa eu perguntar, quem está aqui é a primeira vez que vem aqui? Tem alguém? Primeira vez? Eu vou dar um livro de presente. Teve uma igreja que eu perguntei, não tinha ninguém. Na hora que eu falei que eu ia dar o presente, apareceram 8 pessoas. Mas não tem ninguém hoje pela primeira vez. Tá. Tem alguém aqui que não pegou o formulário da campanha para você escrever seus planos, seus projetos, seus alvos, suas metas, para você escrever aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida nesse novo ano? Tem alguém que não pegou o formulário? Aqui atrás tem a oração das 12 unções para você viver o extraordinário de Deus nesse novo ano. Então todas as pessoas já têm. Tá. Outra coisa, nós temos um projeto fantástico, sensacional, uma revelação que o Eterno me deu. Eu vou abreviar, é uma longa história, mas eu estava orando uma certa feita e o Eterno me trouxe o texto de um homem chamado Obed-Edom. A palavra do Eterno diz que a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e Deus abençoou tudo que ele possuía. Todas as áreas da vida dele foram abençoadas. A arca era uma mobília sagrada, era uma mobília que era um referencial de que a presença de Deus estava ali. Não era uma idolatria, mas o próprio Deus mandou que a arca fosse construída para ser um referencial visível, que a presença do Deus invisível estava naquele lugar. Onde a arca estava, a presença de Deus estava lá. Amém? Então o Eterno me revelou esse projeto para nós ministrarmos a bênção de Deus nas casas das pessoas. Por quê? Porque uma coisa é você na casa de Deus, a outra coisa é Deus na sua casa. Eu não sei se você sabe, mas nem todo mundo que frequenta a casa de Deus significa que Deus está na casa dessa pessoa. Do mesmo modo que Deus quer você na casa dele, Ele também quer estar na sua casa. Esse projeto é você na casa de Deus e Deus na sua casa. Tem alguém aí, não? Então, eu poderia mencionar vários textos na Bíblia. Nos evangelhos, por exemplo, o Senhor Jesus entrou em várias casas. Entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, entrou na casa de Jairo, entrou na casa de Pedro. Cada casa que Jesus entrava, a bênção de Deus acontecia naquela casa. Entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore, Jesus ia passando e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua casa. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, o verso 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. E nós, pregadores, evangelistas principalmente, nós parafraseamos isso dizendo: Ele quer entrar no seu coração. É fato que Ele quer entrar no coração, mas o texto está dizendo: entrarei em sua casa. Então o desejo de Deus é que a pessoa esteja na casa dele, entre na casa dele, participe das reuniões na casa dele, mas Ele quer estar nas casas das pessoas. O Senhor Jesus, quando enviava os discípulos, enviava de 2 em 2 e de casa em casa, para você ver o quão sério é isso. Ele dizia:
a casa que vocês entrarem e vocês forem recebidos ali, deixe sobre ela a paz. Estão vendo? Os representantes de Deus, entrando nas casas, faziam com que a paz de Deus acontecesse. E acontece ainda hoje. Agora, isso é tão sério, que Jesus dizia: a casa que não receber vocês, até o pó vocês têm que sacudir. Por quê? Porque se as coisas estão ruins ali, se tornarão piores, porque rejeitaram a graça de Deus, a presença de Deus. Então, é um projeto fantástico, sensacional. Deus me revelou isso há uns anos atrás, e depois o Eterno me levou em Israel. E eu fiquei impactado, quando o guia turístico, num dado momento, ele disse: este lugar que nós estamos é o lugar onde foi a casa de um homem chamado Obed-Edom. Eu falei: meu Deus do céu, o Senhor me revelou o projeto no Brasil, nós ainda não tínhamos viabilizado o projeto. Então o Eterno me levou em Israel, na geografia da Bíblia, e me levou no lugar onde foi a casa do homem, que a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e Deus abençoou tudo que ele tinha. Você não tem ideia quantas famílias, quantas casas estão sendo abençoadas com o projeto Obed-Edom. Pessoas estão sendo salvas, maldições estão sendo quebradas, porque as pessoas estão abrindo as portas de suas casas, dos seus negócios, para que a presença de Deus se estabeleça lá. Então, se você quiser saber sobre o projeto, você vai procurar um dos obreiros aqui, o pessoal vai te orientar com detalhes. A arca fica na sua casa durante 3 meses, 12 semanas. Uma vez por semana vai ter uma oração combinado com você na sua casa. E uma vez por semana você vem para a casa de Deus. Você pode escrever seus planos, seus projetos, coloca dentro da arca e traga. Deus vai liberar graça especial sobre a sua vida. Você acredita nisso? Então procure um dos obreiros. Diga: eu quero uma aliança com Deus através do projeto Obed-Edom. Amém. Glória a Deus. Tá. Vamos para a ministração de hoje. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 26. Se você trouxe, é Mateus 26. E o pessoal acho que vai projetar aqui também. Mateus 26, o verso 41. Está o texto básico da ministração de hoje à noite. Mateus 26, 41. Se você não encontrou, pare de procurar e preste atenção, senão você nem encontra e nem presta atenção, tá bom? Mateus 26, o verso 41, dá para acompanhar aqui na projeção. O Senhor Jesus está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Eu quero usar como meu tema hoje, alusivo à unção que vai acontecer na sua vida hoje à noite. O que você vê e como você vê o que você vê. O que você vê e como você vê o que você vê. Escute com atenção. Quando a Bíblia Sagrada diz, Jesus está dizendo vigiai, não significa você vigiar a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas que ficaram especialistas em vigiar a vida dos outros, em vigiar a vida do vizinho, vigiar a vida do irmão na igreja, da irmã na igreja. Mas a palavra do Eterno, quando diz vigiai, isso significa que você precisa vigiar a sua própria vida, vigiar a sua espiritualidade, por exemplo. Eu poderia mencionar hoje à noite uma lista de coisas que você tem que vigiar, para que você corresponda com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, ou para que você tenha uma vida bem sucedida em todas as áreas. Escute cuidadosamente. No primeiro dia da ministração, o primeiro dia da campanha, a ministração foi alusiva à mente. Então esse é um ponto. Eu vou refrescar sua memória. Você tem que vigiar a sua mente. Vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque a sua mente, ela faz parte do sistema de crença. O sistema de crença é um conjunto de coisas que elas precisam estarem combinadas para que a fé funcione, para que a fé produza resultados. Então, a palavra do Eterno diz: tudo que é útil, tudo que é bom, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E se você não vigiar os seus pensamentos, se você não vigiar a sua mente, você será assaltado por pensamentos contrários àquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é sério, isso é mais sério do que você possa imaginar. No segundo dia, ontem, o Augusto ministrou aqui com uma palavra tremenda, profunda, sobre as emoções.
As emoções se dividem em dois grupos: tem emoções positivas e emoções negativas. Tem emoções que elevam a qualidade da vida e tem emoções que tiram a qualidade da vida. Tem emoções que fazem com que a vida fique colorida, de fato e de verdade, fazem com que a vida tenha sentido, tenha significado, tenha razão de ser vivida. Mas tem emoções que fazem com que a vida fique preto e branco, que a vida fique sem sabor, que a vida fica sem sentido e sem significado, sem razão de ser vivida. Está me ouvindo? Então você precisa vigiar as suas emoções. Você precisa vigiar os seus sentimentos. Então, é uma responsabilidade que é minha, é sua e não é de Deus. Jesus não está dizendo, eu vou vigiar por vocês. Ele está dizendo, vigiai. É responsabilidade de cada um de nós. Então eu disse, eu não vou mencionar todas as coisas que você tem que vigiar. Mas, hoje à noite, a unção vai acontecer nos seus olhos. Porque é outra coisa que nós precisamos sermos vigilantes. A palavra do Eterno diz e diz com clareza: os olhos são a candeia da alma. Os olhos são as janelas da alma. O profeta Jeremias, ele menciona, a morte subiu pelas janelas. E de repente a morte está entrando na vida da pessoa pela janela dos olhos. Os olhos são janelas da alma. Jesus disse, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Por onde ele entra então? Pelas janelas. Então os olhos são janelas. De repente o fracasso está entrando por essa janela, a enfermidade está entrando por essa janela, a vida sem razão de ser vivida de repente está entrando por essa janela, a janela dos olhos. Então eu e você, nós precisamos vigiar os nossos olhos. O que é que você anda vendo? Eu vou te falar uma coisa, a primeira olhada não tem problema algum. Mas quando você vai para a segunda olhada, naquilo que é baixo, naquilo que é imoral, naquilo que é profano, naquilo que é ilegal, naquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Então, aí que está o problema. A sua alma vai ser alcançada por aquilo. A sua alma vai ser invadida por aquilo. E vai ter repercussões danosas na sua vida. Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, a Bíblia Sagrada menciona em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 7. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Repita comigo, diga, eu não ando por vista, eu ando por fé. O que significa isso? Os nossos olhos, eles enxergam. E a nossa fé, os olhos espirituais, eles visualizam. Uma coisa é você enxergar, a outra coisa é você ter visão. Eu vou dizer de novo, uma coisa é você enxergar, a outra coisa é você ter visão. Isso à luz da Escritura Sagrada não é a mesma coisa. Enxergar é uma coisa e ter visão é outra coisa. Eu vou explicar isso a você. Se você mostrar uma pedra para um construtor e você pergunta a ele, o que é que você vê? Sabe o que ele vai dizer? Eu vejo um alicerce, eu vejo um fundamento para uma construção. E se você mostra a mesma pedra para um escultor e você diz, o que é que você vê aqui? Ele diz, eu vejo uma obra de arte esculpida. É só uma pedra, mas ele está vendo? Uma obra de arte esculpida. Ele é um escultor. Está compreendendo? Se você mostra a mesma pedra para um trabalhador que está exausto depois de um dia, de uma jornada de trabalho, e você diz, o que é que você vê aqui? Ele diz, eu vejo um banco para eu descansar um pouco, eu estou exausto, eu estou cansado. Se você mostra a mesma pedra para um guerreiro, e o que é que você vê aqui? Ele vai dizer, eu vejo a matéria-prima para eu fazer muitos projéteis para enfrentar os meus inimigos. Eu posso quebrar essa pedra e fazer pedras menores para arremessar contra os meus inimigos. Estão compreendendo? Cada um vê a mesma coisa de um jeito. Isso se aplica às nossas vidas. Quantas das vezes uma pessoa tem um problema e a outra tem o mesmo problema? Uma vê com os olhos naturais, a outra pessoa vê com os olhos da fé. Uma pessoa enxerga o que é, a outra pessoa visualiza o que pode ser. Compreendeu isso agora? Você enxergar é uma coisa, você ter visão é outra coisa. E lamentavelmente a maioria das pessoas, inclusive pessoas que frequentam igrejas, pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus frequentemente, elas estão vivendo a vida
simplesmente enxergando aquilo que é. Estão vendo aquilo que é, mas não estão visualizando aquilo que pode ser. Está compreendendo? É por isso que a palavra do Eterno diz, repito, segundo aos Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos com os olhos naturais, nós andamos com os olhos espirituais. Nós não andamos por aquilo que é, nós andamos por aquilo que pode ser. Então isso é muito importante. Por isso os olhos, eles têm que ser ungidos. Isso vale não somente para os problemas, as crises, as dificuldades, as adversidades. Porque é fato, você está diante de um ano novo. E não significa que tudo serão flores nesse novo ano. Você vai ter problemas, você vai ter crises, vai ter dificuldades, vai vivenciar situações indesejadas. E Deus permite isso. E graças a Deus que Ele permite isso. Porque é uma maneira de nós aprendermos. É uma maneira de nós amadurecermos. É uma maneira de nós aprendermos a praticar a espiritualidade do modo como Deus quer. Então isso vale só para o problema? Não, isso vale para oportunidades na vida. Está me ouvindo? Eu não sei se você já viu a diferença entre o otimista e o pessimista. O otimista, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade. O pessimista, ele vê em cada oportunidade uma dificuldade. Está lá no livro de Provérbios. O pessimista, ele diz, lá está escrito preguiçoso, mas todo pessimista é preguiçoso. Ele diz, tem um leão lá fora, tem uma oportunidade de crescimento, de conquista, de mudar de nível, mas ele diz, tem um leão lá fora. Então, tem gente que tem olhos para ver dificuldades nas oportunidades. E tem gente que tem olhos para ver oportunidades nas dificuldades. Estão compreendendo? Eu não sei como foi a sua vida nesse ano que se findou, 2025. Talvez você não conquistou, não superou, não deu a volta por cima. Talvez oportunidades surgiram e você não aproveitou, porque você ficou bloqueado por conta daquilo que os seus olhos estavam vendo. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que nós enxergamos, nós andamos por aquilo que nós visualizamos. Eu não sei se você se lembra, mas eu disse aqui nessa campanha que Deus não te vê como você é, Deus te vê como você pode se tornar nas mãos dele. Eu vou dizer de novo, Deus não te vê como você é, fracassado, derrotado, com a vida no conta-gotas, padecendo de insônia, tomando remédios controlados. Deus não vê você como você é, com enfermidades, debilidades, moléstias. Deus vê você como você pode se tornar nas mãos dele. Tem alguém aí? Então nós precisamos ser como Deus. Precisamos olhar como Deus olha. Nós não podemos nos conformar com aquilo que é. Nós precisamos olhar aquilo que é com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Repito, não andamos por vista, nós andamos por fé. Os olhos da fé. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele faz a oração para Deus abrir os olhos do entendimento, abrir os olhos espirituais. Escute-me cuidadosamente. A uma certa feita, o profeta Eliseu, ele estava com o seu discípulo, o seu servo, e acordaram cedo. E quando eles olharam em volta, eles estavam rodeados por um exército inimigo, guerreiros, carruagens. E o servo do Eliseu, ele tremeu, ele disse, e agora, o que vai acontecer com a gente? Então o profeta orou e disse, ó Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E de repente ele viu que muito maior que o exército inimigo era o exército de Deus, os anjos que estavam rodeando eles para proteger. Estão compreendendo? Eliseu estava num nível de espiritualidade acima. Ele não andava por vista, ele andava por fé. Mas o seu discípulo tremeu, ficou abatido, ficou desesperado, porque ele andava por aquilo que ele via. Então você precisa enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. É problema? Enxergue além do problema. A pedra é a mesma, mas a maneira de ver o que se vê é diferente de uma pessoa para outra. Você não pode se intimidar diante dos problemas, das crises, das dificuldades que o ano novo vai te apresentar.
Olhe além do problema. Enxergue a solução. Se veja abençoado. Se veja desfrutando de uma qualidade de vida melhor. E como é que você vai ver as oportunidades que o novo ano vai te apresentar? Não seja pessimista. Não seja do tipo que vê em cada oportunidade uma dificuldade. Diga quem está com você. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, Evangelho conforme escreveu Mateus, do verso 24 ao 27. Eu vou mencionar aqui, nós não vamos ler, e você confere em casa. A palavra do Eterno diz que veio uma tempestade, os discípulos estavam em alto mar, e as ondas altas, era a quarta vigília da noite, e Jesus veio andando sobre as águas. Está me ouvindo? É madrugada, está bem escuro, o barco está sendo sacudido pelas ondas, os discípulos estão aflitos, desesperados, e de repente Jesus veio andando sobre as águas ao encontro deles. Sabe o que eles disseram? É um fantasma. É um fantasma. Era Jesus, mas eles estavam vendo um fantasma. Quantas das vezes é Deus trabalhando na sua vida, preparando você para um patamar, para uma dimensão de vida muito melhor, e de repente você diz, é o diabo, é um fantasma. Está me ouvindo? Nós precisamos ter olhos espirituais para discernir o trabalho de Deus em nossas vidas, para enxergar aquilo que de repente as pessoas à nossa volta não estão enxergando. Está compreendendo isso? Por isso os nossos olhos, eles devem estar ungidos. Como é que você vê o irmão, a irmã? Como é que você vê a fraqueza do próximo? Ou como é que você interpreta, como é que você vê o sucesso do próximo, do seu irmão? Tem gente que até suporta, se comove com a aflição, o sofrimento do próximo, mas ele não suporta o sucesso do outro. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente assim. É por isso que a palavra do Eterno diz, os 10 mandamentos, lá no final diz, não cobiçarás, não terás inveja. Estão me ouvindo? Isso tudo está no olhar. Então, eu me lembro quando 3 irmãos subiram ao monte para orar, e eles estão lá orando, e de repente eles disseram, um deles disse, cada um aqui faça um pedido a Deus, e nós vamos orar os 3 unânimes para que aquilo aconteça. Aí um pediu o crescimento financeiro, o outro pediu uma família abençoada, aí ficou o terceiro. Eles perguntaram, e você, vai pedir o que para a gente estar orando? Ele disse, eu vou pedir que nada do que vocês pediram aconteça. É problema, aí é bronca. Tem gente assim, tem gente que tem olhos para ver a aflição, a necessidade, se comove, mas não tem olhos bons para ver o sucesso do outro. Jesus Cristo disse, se os teus olhos forem bons, toda a sua vida vai ser boa, todo o seu corpo vai ser bom. Você vai andar em saúde, você vai ter prosperidade, você vai ter sucesso, conquistas, realizações. Mas se os seus olhos forem maus, então toda a sua vida vai ser ruim de ser vivida. Está me ouvindo? Eu e você, nós precisamos de olhos ungidos. Não só em relação aos problemas, não só em relação a oportunidades, mas em relação a olharmos para as pessoas. Que você saia daqui hoje à noite, com seus olhos ungidos, para não somente enxergar o que é, mas para você ver, visualizar aquilo que pode ser. Não ver somente com os olhos naturais, mas que você veja com os olhos da fé. As coisas não estão fáceis nesse país em relação à economia. Aqueles que acompanham os noticiários sabem do que eu estou falando. As expectativas não são das melhores. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, pelos indicadores econômicos, nós andamos por aquilo que nós cremos que é aquilo que a palavra do Eterno diz. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Tinha uma multidão de pessoas acompanhando Jesus, e estavam famintos, as pessoas estavam famintas, porque já estavam sem comer há muito tempo. Então Jesus provocou os discípulos, dai a eles de comer. Aí os discípulos disseram, mas como é que nós vamos dar de comer a uma multidão como essa? Não tem nada aqui, só se alguém for na cidade comprar alimento para esse povo. Aí um deles disse, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos.
Aí o discípulo disse, vendo com os olhos naturais. Mas o que é isso para tanta gente? Eram 4.000 homens. Se você multiplicar pelas mulheres e as crianças, você multiplica por 5. Eram cerca de 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão? Eles estavam vendo com os olhos naturais. Mas Jesus Cristo pegou aquele pouco, deu graças. E aquilo aconteceu de tal modo, o poder de Deus fluiu, o extraordinário de Deus fluiu ali, que a multidão toda comeu até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Os discípulos estavam enxergando o que era, mas Jesus estava vendo o que seria. Compreendeu isso agora? É assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser a sua vida. A história do cego Bartimeu é uma história muito conhecida por todos que são leitores da Bíblia. O homem é cego, ele não tem os olhos, mas ele ouviu dizer que Jesus ia passando, então logo ele percebeu que era a oportunidade das oportunidades. E ele jogou fora a sua capa, ele era um mendigo, ele se levantou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão segurando o cego para que ele se calasse. Os discípulos disseram: não incomode o mestre. Mas cada vez ele gritava mais. As pessoas tinham olhos para enxergar, mas eles não tinham os olhos espirituais para visualizarem. Estão compreendendo? O cego não tinha os olhos naturais, mas pelos olhos da fé ele enxergou o milagre, a transformação, o extraordinário de Deus acontecendo na vida dele. Eu quero desafiar você a viver isso nesse novo ano. As pessoas de repente à sua volta vão dizer: não tem mais jeito, ou então vão olhar para você e vão dizer quem você pensa que é, para ir para esse nível, para desfrutar dessa vida de qualidade. Mas você não anda por vista, você anda por fé. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Os olhos do entendimento. E como é que nós vamos proceder hoje aqui? Ninguém vai colocar as mãos cheias de óleo nos seus olhos. Óleo nos olhos. Dá até para parafrasear, né? Óleo nos olhos. Quem é que vai fazer isso? Você mesmo, você mesma. Eles vão ungir as suas mãos e você mesma vai colocar as mãos nos seus olhos no momento da oração. Para que você não ande por vista, mas que você ande por fé. Para que você não ande por aquilo que você vai ver, mas que você ande por aquilo que pode se tornar. Pela mudança, pela transformação. Que os seus olhos não somente enxerguem, mas que você tenha os olhos para visualizar. Lembra da pedra? É uma pedra, mas o escultor viu uma obra de arte extraordinária. O seu problema é uma pedra. O seu marido é uma pedra. O seu filho é uma pedra. Não enxergue a pedra. Enxergue a obra de arte que será esculpida pelo Espírito de Deus. A maioria dos que estão aqui. Você era uma pedra. E olha a obra de arte que Deus fez você se tornar. Mas Ele ainda está trabalhando em você. Você acredita nisso? Eu não sei quantos de vocês já ouviram. O Miles Monroe, ele mencionou o seguinte, que o Walt Disney, já ouviram falar na Disneylândia? Todo mundo. A Disneylândia, o Walt Disney teve a inspiração de construir um parque, um mega parque de diversões, em que pessoas do mundo todo pudessem ir lá e ficarem impressionados com a estrutura. Então, tinha uma fazenda cheia de mato e ele está lá com a equipe desmatando e tirando as toras, as madeiras e limpando a área para construir a primeira etapa do parque de diversões chamado Walt Disney. Passou a se chamar Walt Disney, Disneylândia. Então, quando foi na inauguração, o Walt Disney morreu antes da inauguração. Ele não participou daquilo, da estrutura da primeira etapa. E quando lá na inauguração tem uma cerimônia, estão lá pessoas importantes, famosas, políticos, e a viúva do Walt Disney, uma senhora de idade, estava lá, sentada, presenciando a cerimônia. Ou que se pronunciou, disse, na sua fala, entre outras coisas, ele disse: que pena que o Walt Disney não viu isso que nós estamos vendo aqui. Aí deram a oportunidade para a viúva falar. E a viúva, velhinha, chegou lá, pegou o microfone e falou: olha, você disse que o Walt Disney não viu isso aqui. Ele viu antes de nós. Essas coisas nem existiam, mas ele já estava vendo. Estão compreendendo?
Essas coisas nem existiam. Esses aparelhos de diversões nem estavam aqui ainda. Tinha só um mato, mas o Walt Disney já enxergava tudo isso que nós só estamos vendo agora. Você pode dizer amém por isso? Então, de repente, hoje, você tem um pequeno negócio. E as pessoas não estão vendo o que você está antevendo. Você já está vendo o seu negócio crescido. Amém? Então, as pessoas estão vendo você solteiro, beato, uma beata. Esse nome é feio, né? Mas você já está se vendo com a área sentimental resolvida. Isso vale para qualquer área da vida. Nós vamos proceder da seguinte forma. Podem vir todos aqui, acho que dá para caber todo mundo aqui. E forme as fileiras lado a lado assim. Não é fila um atrás do outro, é fileira, um ao lado do outro. Ajuda aí o pessoal mais experimentado. Pode levar aí lá para frente. Pode levar aí lá para frente. Leva lá para trás. Podem chegar. Vocês vão ficar de frente para o altar. De frente para o altar, uma fileira atrás da outra, tá? Pode ir, aqui lado a lado, vai. Gente, não é lá, é mais para cá. Assim. Só dá um espaço para passar uma pessoa aí. Amém? Pode vir, lado a lado. Segunda fileira atrás dessa fileira. Não é fila, fileira. É lado a lado. Correto? Então vão se organizando aí. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, cante com a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, cantem. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Agora, estenda as mãos assim diante de você, as palmas para cima, e eles vão passar ungindo. Tem mais pessoas aí para ungir? Tem mais azeite aqui, ó. Já ungir as mãos, né? Vão passando, não precisa lambuzar, tá? Um esfrega. Passe o óleo em nome de Jesus. Vai ungindo as palmas das mãos e nós vamos orar pelo mês de março e orar também para Deus abrir os olhos do entendimento. Como um farol que brilha à noite, como ponte, fonte sobre as como águas, como abrigo no como deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Agora escute, nós vamos. Coloque as mãos nos seus olhos. As suas mãos estão ungidas. Tem um azeite. Glória a Deus. É muito importante você compreender que tem um fluxo do poder de Deus por causa da sua fé. Pai Celestial, nós oramos agora nessa terceira noite da campanha Ano Novo, Vida Nova. Quantos fracassos esta pessoa vivenciou porque ela andou pelos olhos naturais. Ela viu o que era: a crise, a dificuldade ou o problema, a situação indesejada. Ó Deus, esse é o ano do extraordinário do Senhor. É o ano que nós cremos. Esta pessoa vai para o próximo nível, ó Pai. Vai viver o extraordinário do Senhor na vida dela, na casa dela, na família dela, nos negócios dela. Meu Deus, por isso a unção nos olhos está acontecendo agora, mas de nada vai adiantar se não houver o fluxo do poder do Espírito Santo. Meu Deus, fazendo com que essa pessoa não ande mais por aquilo que ela vê, mas que ela venha andar por aquilo que pode ser, por aquilo que pode se tornar. Pai Celestial, eu oro, eu peço, abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, porque nós bem sabemos que o que nós vemos e como nós vemos o que nós vemos decide as nossas ações e as nossas reações, decide os nossos relacionamentos, decide a qualidade da nossa vida.
Enquanto Pedro estava vendo Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a ver a altura das ondas e a força do vento, ele começou a afundar. Meu Deus, nós queremos ver a mudança, a transformação. Queremos antever, meu Pai. Ainda não é, mas nós queremos enxergar pelos olhos da fé a vida mudada, a vida transformada. Ó Deus, eu já me vejo em dezembro de 2026, já, meu Pai, desfrutando de uma qualidade de vida muito melhor, de um crescimento meteórico. Eu já vejo esse meu irmão, essa minha irmã, desfrutando do melhor do Senhor e contando os testemunhos, que serão muitos, ó Pai, porque as 12 unções são proféticas, são para vivermos o extraordinário do Senhor nesse novo ano. Então já começa, ainda com as mãos nos olhos, começa a ver muito dinheiro, resultado do seu trabalho. Começa a ver a sua família abençoada, a sua família unida. Começa já a enxergar pelos olhos da fé aquela área da sua vida que está travada. Começa a ver ela resolvida em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é assim. Deus não nos vê como nós somos, mas Ele nos vê como nós podemos nos tornar nas mãos dEle. Então começa agora a ver, não somente agora, mas faça isso todos os dias. Faça esse exercício espiritual todos os dias. Tire um momento ali e você feche os seus olhos e comece a enxergar a mudança. Comece a ver com os olhos da fé a vida mudada, a vida transformada. Comece a se ver no próximo nível, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, eu profetizo, abra os olhos do entendimento de todos nós. O servo de Eliseu, ele não via o que Eliseu via, porque um estava numa dimensão e o outro estava em outra dimensão. Então abra os nossos olhos também, ó Pai, para que nós possamos ser verdadeiros atestados, testemunhas vivas que o Senhor é Deus e que o Senhor vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Eu oro, eu peço que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Tá, antes de você voltar, deixa eu dizer outra coisa aqui. Olha aqui para mim. Meu Deus, isso já aconteceu com você. Com você. Você perdeu um papel e no meio de tantos papéis você ficou procurando aquele papel, um documento, seja o que for, e você não encontrou. E você disse, o papel, quem é que pegou o papel? Aí de repente uma pessoa vem lá e fala, esse aqui, você pegou no papel, você passou por ele e não viu, não chegou. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Às vezes a gente não está vendo e de repente uma outra pessoa fala, é esse aqui? É esse papel que você está procurando? Você fala, como é que eu não vi? Alguém colocou aí depois, que eu olhei aí e não estava. Por que eu estou te falando isso? Porque de repente na vida, você vai passar perto da bênção e não vai enxergar a bênção. Estão vendo o exemplo? Você vai passar perto da porta da felicidade. Você não vai enxergar a porta se você não tiver olhos espirituais. Está me ouvindo? Então, os olhos abertos significa isso. Aquilo que é precioso, aquilo que é importante, aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida, com o novo tempo que Deus tem para a sua vida. Agora você vai passar a enxergar, você vai ver. Quem acredita nisso? Em nome de Jesus. Volta lá para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Volte crendo. Em nome de Jesus. Volta crendo. Então nós vamos fazer a oração final. Eu quero lembrar, pega aí a bandeja de óleos, por favor. Os frascos de óleo. Nós vamos estar orando, consagrando o óleo. Dia 12, nós vamos entregar um frasco de óleo para você. Óleo ungido, consagrado, para você realizar unções lá na sua casa, no seu trabalho. Acredite, Deus vai honrar. Estenda as mãos para cá. Pai Celestial, aqui estão os frascos de óleo. E nós oramos pela consagração, mais uma vez, desses óleos. Meu Deus, que sejam de fato e de verdade condutores do poder do Espírito Santo, para que milagres venham a acontecer, para que libertações aconteçam, para que portas sejam abertas. Nós oramos, pedimos, profetizamos, que seja assim em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Tá, eu tenho colocado frequentemente que Deus é tão bom, que muitas das vezes a nossa fé está aquém daquilo que precisa estar para a gente viver o melhor de Deus. E Deus deixou na palavra dele um recurso extraordinário chamado voto. Meu Deus do céu, às vezes a nossa fé é insuficiente para conquistar aquilo que a gente almeja, que a gente deseja. E o voto, ele potencializa a nossa fé. O voto eleva a fé até a dimensão do milagre que a pessoa deseja, que ela almeja. Está me ouvindo?
Então, nós temos colocado para as pessoas a importância de orar, de congregar, de se consagrar, mas a importância da pessoa fazer o voto com Deus. Quando você faz um voto com Deus, você está expressando a sua dependência total de Deus. Então, cada um sabe de si. É conforme a medida da sua fé e é conforme a sua condição. Então, tem gente que tem fé, mas não tem a condição. Mas mesmo assim a pessoa dá um jeito e faz o voto, o sacrifício. E tem gente que tem a condição, mas não tem a fé para fazer. Está enxergando com olhos naturais. Enxergue o voto com olhos espirituais. Amém? Tá. E a proposta é o voto de R$2.026, que é o voto do ano, o voto anual. Se você crê, se você tem condições e você quer expressar para Deus a sua confiança total nele, a sua dependência total dele, faça, não tenha medo, tá? Aí, se você quer fazer, cadê? Tem um envelope aí, tem alguém que quer pegar um envelope para fazer esse voto do ano? Eu não conheço você, eu não sei da sua fé, eu não sei da sua condição, tá? Mas se você tem essa fé, eu desafio você a fazer. Tem alguém que quer fazer esse voto anual? Tem gente que fala, poxa, o voto de 2026 para mim é pesado. Faça da metade, R$1.013. Poxa, eu estou juntando dinheiro para comprar isso ou comprar aquilo. Pois Deus vai liberar uma graça especial e você vai conquistar isso em menos tempo do que você imagina. Tem alguém que quer fazer da metade? Dá um sinal com a mão aí, eles vão passar um envelope para você. Amém? Terceira opção de voto, R$1 para cada dia do novo ano. O ano tem 365 dias, faça um voto de R$365. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que tem gente que faz voto de tolo. Deus não se agrada de tolo. Como é que é o voto de tolo? É a pessoa que fala assim, se Deus me der, eu vou dar. Não, poxa, de repente eu nem tenho, mas eu vou expressar minha fé, minha confiança, aí Deus vai me dar. Esse é o sacrifício que se faz. Tem alguém que quer fazer o de 365? A maioria já está aqui, já pegou também, né? Tá, se você não tem condições de fazer, ou se você já pegou, vai fazer, nós temos a proposta do voto dos salmos. Nós colocamos nesse altar envelopes, cada um desses envelopes tem um número de um salmo, e você vai fazer o voto correspondente ao número que você pegar. O próprio Deus vai te revelar o valor que você vai fazer o seu voto. Se você puxar o envelope, tiver o 1, é R$1. Se tiver o 15, é R$15. Vai até 150, são 150 salmos. Amém, gente? Então, Deus vai te mostrar o valor. Tem gente que já vai fazer o do ano, e ainda vem e pega o do salmo também, né? Fala, poxa, eu vou fazer o do ano, mas eu quero fazer esse do salmo. Amém? Isso é fé. Então, quem não pegou ainda o voto do salmo, eu vou fazer a oração, no final, você vem aqui e pegue com fé. Agora, uma certa feita, o irmão pegou, puxou, era um salmo grande, salmo alto, aí ele foi lá, deu meia volta e ia trocar. Eu falei, você está ficando doido, rapaz, você toma tarja preta, o que é? Porque se Deus está te mostrando um valor, dá um jeito lá, rapaz, Deus vai te dar essa graça. Amém? Depois de um tempo ele veio contar o testemunho, ele falou assim, poxa, ainda bem que você me repreendeu na hora que eu ia trocar o envelope. Agora teve um outro que voltou e trocou o envelope, quando ele pegou o outro era maior do que aquele que ele tinha pego. Eu falei, toma, entendeu? É assim, então assim, faz com fé, Deus vai te revelar o mistério. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Tá, deixa eu falar com você, olha aqui para mim. Amanhã, 8h30 da manhã, reunião Bom Dia Espírito Santo aqui. É o primeiro Bom Dia Espírito Santo do ano. Então escuta só, se você não tiver revelação do seu espírito, que sem o Espírito Santo você não vai muito longe, tá? Então, esse desafio é meu e é seu. Amanhã nós estaremos aqui com a escola de líderes, escola de profetas. Você que é da obra de Deus, não pense em faltar, porque amanhã nós vamos ajustar a questão dos departamentos também para esse novo tempo da igreja, tá? Então vai ter um momento de busca, de renovação da espiritualidade, um tempo em que você vai... Quem aqui tem automóvel? Dirige? Você dirige, né? O tanque do seu carro, uma vez cheio para sempre? Fala para mim. Uma vez cheio, você passa no posto e nunca mais você precisa encher. A caixa d'água da sua casa, uma vez cheia para sempre. Nunca mais precisa cair água nela, é assim? Pois a vida espiritual é a mesma coisa. A gente precisa sempre estar se abastecendo da presença de Deus, da unção, do poder do Espírito Santo. Amanhã, primeiro Bom Dia Espírito Santo do ano. Não perca por nada em nome do Senhor Jesus. Principalmente quem é da obra. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. A nossa oração, ó Deus, é de gratidão por mais um dia. Hoje, o terceiro dia da campanha, e nós oramos pelo mês de março, meu Pai. Ó Deus, eu te peço que do primeiro dia do mês de março até o último, a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre o nosso trabalho, ó Pai, liberando graça especial, anulando a trama do mal, a trama das trevas, nos abençoando em tudo
que é o teu propósito, que é a tua vontade específica para cada um de nós. Leva-nos de volta para casa, livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Traga-nos novamente amanhã, às 8h30 da manhã, na primeira reunião do Espírito Santo do ano de 2026. E que haja uma renovação da espiritualidade daqueles que comparecerem. Eu te peço, agradecido, que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Então, eu falei aqui, amanhã, você que é da obra, nós vamos ter uma reunião aqui.